Então vejam só, nesse segundo vídeo a gente tentou no primeiro vídeo tentar deduzir para vocês apenas a constante Coulomb, tranquilo? Que ela vai dizer, vai nos relacionar como a gente calcular a força, tá certo? Se lembra que força é uma grandeza newtoniana. Então, dessa força, pessoal, olhem bem aqui no livro de vocês, na página 28, onde ele fala, ó, lei de Coulomb, que é o que a gente tentou explicar para vocês. Ó. A lei de Coulomb estabelece a relação da força elétrica entre duas cargas pontuais. O que é uma carga pontual, pessoal? Bem aqui em cima diz, ó, uma carga pontual é quando a gente despreza as suas dimensões, ou seja, a dimensão dela não vai ser levada em consideração, tá certo? E elas podem ser desprezadas, tá certo? Em comparação às demais dimensões do corpo, tá certo? Até mesmo porque aqui a gente vai estar calculando a força elétrica, tá certo? Então, a partir daqui, ó, lá na página 28, nós vamos responder dois exercícios que tem no livro de vocês para a gente tentar interpretar como usar isso aqui, tá certo? Ó, aqui vocês vão perceber que a teoria é um pouco complicada, mas a resolução do conteúdo ela é bem simples. Na página 29 do livro de vocês, na questão número 3, como eu já disse, eu acho que eu só respondi isso aqui com o terceiro ano D, tá certo? Então vamos lá, os demais acompanhem. Ó, tenho duas cargas elétricas no valor de 3C, tá certo? Ó, essas cargas elétricas, todas duas têm Q1, tem o valor de 3 Coulomb, e a carga 2 tem o valor de 3 Coulomb, tá certo? Então, carga 1 e carga 2. Elas são colocadas a 1 metro de distância, então a distância delas é 1 metro. Considerando a constante de Coulomb, olha o que eu falei, ó. Toda vez a questão te dá a constante de Coulomb, ou seja, K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Faça o que se pede a seguir. Na letra A, determine se a força elétrica é atrativa ou repulsiva. Ó, como é que eu vou saber se essas cargas, essa força elétrica nesse campo aí, ela vai se atrair ou ela vai se afastar? É simples, ó, você observa o sinal da carga. Como ele está dizendo aqui que são duas cargas e as duas têm o mesmo sinal, aí já fica fácil, né? Ó, letra A. O que acontece quando duas cargas têm o mesmo sinal? Elas se repelem, né? Ou seja, vamos sofrer uma repulsão, tá certo? Elas vão sofrer aqui uma repulsão, tranquilo? Então isso aí era a letra A. Na letra B, o que é que a letra B pede? Calcule o valor da força elétrica entre as cargas. Eu tenho que ir lá para lei de Coulomb, né? F igual a K vezes K1, Q2, dividido por D ao quadrado. Se lembre que aqui é modular, o sinal não vai interessar, né? Tá certo? Se for menos ou mais, você desconsidere, não vai ser levado em conta. Só que tem um detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Toda vez que você for começar a responder, você tem que olhar para isso aqui, ó. A constante. A constante, pessoal, ela é quem manda na resolução das questões no que diz respeito às unidades de medida. Por exemplo, aqui ele está pedindo a força, então ele está pedindo para calcular F. Então eu tenho que calcular F. A constante, quem é a constante? A constante eu sei que é 9 vezes 10 elevado a
a 9, tá certo? Quem é a carga 1 e a carga 2? A carga 1 e a carga 2, elas têm os valores iguais, elas são quem? 3C. Ou seja, então vai ser 3 vezes 3, tá certo? Agora, essa carga aqui, ó, essa unidade dela tem que bater com essa unidade, tá certo? Se não tivesse, eu teria que transformar, tá certo? Não tivesse, eu ia ter que transformar. E a distância? Cadê a distância? A distância é de 1 metro. Qual é a unidade de medida da constante aqui? Metro. Então, está em metro, então beleza, não preciso transformar. Então, se lembre que a distância é ao quadrado. Então, vou pegar aqui 1 ao quadrado. Então, ó, quando você fizer, depois que você monta, pessoal, física é assim. Física é só a teoria. Depois que você monta, fica um mero cálculo matemático. As expressões, as fórmulas matemáticas para você apenas desenvolver, tá certo? Então, o que é que eu vou desenvolver aqui, ó? 9 vezes 3 vezes 3. Nenhum desses outros números aqui tem base 10. Então, posso repetir a base 10. Se eu multiplicar 9 vezes 3, é 27. 9 vezes 3, 27. E se eu multiplicar 27 vezes 3, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Ficaria o quê? 81. Tranquilo? E 1 ao quadrado é quanto? 1 ao quadrado é 1. Se você dividir 81 vezes 10 a nona por 1, dá 81 vezes 10 elevado a 9. Tá certo? Só que tem um detalhe. Essas respostas, pessoal, sempre elas aparecem em notação científica. Como assim notação científica? Se lembrem, né? A vírgulazinha no primeiro número. Então, 8,1, ó, vírgula no primeiro número, vezes 10 elevado a quanto? Como é a regrazinha que a gente trabalhava? Vocês lembram que a gente fazia era muito isso aqui, ó, na sala? Quando o movimento é para a esquerda, é positivo, né? E quando o movimento é para a direita, é negativo, o expoente da base, né? Então, ó, como aqui a vírgula estava aqui no 1 e veio nesse sentido, ou seja, ela veio para trás, né? Para a esquerda. Então, o expoente vai ser positivo, tá certo? Então, se o expoente vai ser positivo, então eu tenho mais 1 mais 9, vai ficar 10. Qual é a unidade de força? Newton, beleza? E na letra C, é interessante essa letra C, que a gente vai trabalhar com simbolismo aqui, pessoal. Ó, desenha a situação descrita indicando os valores das cargas da distância. Eu tenho duas cargas, ó, Q1 e a carga Q2, tá certo? Entre essas cargas, Q1 e Q2, existe uma distância de quantos metros? Uma distância de 1 metro, tá certo? E essas cargas, ela tem qual sinal? Elas todas duas têm sinais positivos, ó. A carga 1 tem o valor de 3 mais, e a carga 2 também tem o valor de 3 mais. O que é que acontece com cargas de sinais iguais? Elas se repelem, então uma vai para esse sentido e a outra vai para o sentido de lá. Então, simbolicamente, essas cargas, a força de interação entre elas ia ser 8,1, desculpa, vezes 10 elevado a 10, que a gente encontrou na letra B, só que elas iam sofrer repulsão, tá certo? Mas a força de atração dessas cargas ia ser esse aqui, que a gente encontrou na outra questão, né? Newton, força em Newton, beleza? Então essa daí é a terceira questão.